Olá, prezados alunos do curso de Bacharel em Teologia da Faculdade FAECAD. Bem-vindos à nossa aula de número 9 da disciplina de Teologia e Ecologia. Daremos continuidade hoje à temática das interpretações dualistas formadoras de opiniões divergentes da revelação bíblica. Esta é a aula de número 9, portanto, vídeo de número 1. No campo divisionista, dualista, seguem aqui mais duas, filosofias, que são o cartesianismo de Renatus Cartesius, ou René Descartes, e também, em segundo lugar, o panteísmo. Então, nesta aula veremos, portanto, mais duas linhas divisionistas que implicaram na teologia e também na própria sociedade. Cartesianismo e panteísmo. Se no contexto de expressão religiosa foi desenvolvido o pensamento separatista, dualista, no próprio seio da criação de Deus, permitindo uma reflexão e experiências centralizadas no dualismo maniqueísta, como já vimos no vídeo passado, com uma base profundamente gnóstica, o que também vimos no vídeo passado, na aula passada. Por outro lado, no horizonte científico, aqui eu estou deixando o campo religioso e partindo para o campo científico. O horizonte científico tornou-se caracterizado pela divisão denominada cartesianismo, surgindo, portanto, um platonismo moderno. Qual é o sentido real da tão conhecida a frase cogito ergo sum, ou cogito ergo sum, de Renatus Cartesius? No inglês, você pode ver que cogito ergo sum é I think, therefore I am. Então, eu sou um ser que pensa, e se penso, logo existo. Em português, René Descartes, na sua obra, defendendo assim, portanto, o seu axioma, o seu valor, contido na sua própria ideologia cartesiana. Então diz Descartes, no seu método cartesiano, mas logo em seguida adverti que enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu que pensava fosse alguma coisa. E notando que esta verdade, eu penso, logo existo, cogito ergo sum, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de a abalar. Julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Então, Descartes, na sua busca filosófica, na sua busca por uma ideologia filosófica para determinar a sua própria vida, estudos, ele buscava não tornar positiva ou aceitar tudo que estivesse diante de si, tudo aquilo que alguém lhe falasse,
Portanto, ele chegou a dizer: eu penso, logo existo. Eu duvido, logo existo. Então ele duvidava de tudo. É o que ele procurava. E ele havia julgado encontrar aquilo que procurava. A partir dessa reflexão do tão conhecido pai da modernidade, foram por ele tomados por base quatro preceitos fundamentais. Primeiro, atenção, 4 preceitos fundamentais do método de Descartes, René Descartes. Primeiro, nada acolher jamais como verdadeiro que não se pudesse conhecer evidentemente como tal, no sentido de se evitar a precipitação e a prevenção. Nada poderia influenciar os juízos que não fosse tão clara e distintamente, a fim de não haver dúvida. Bem, eu não quero com isso afirmar que nesse primeiro preceito de Descartes ele estivesse errado, porque na realidade não se pode, no campo da experiência humana, aceitar tudo como verdadeiro. Tudo, evidentemente, como tal, é preciso, segundo ele, evitar a precipitação e a prevenção, não acolhendo logo de cara tudo como verdadeiro. Aí sim, tudo bem. Porém, quero lhes dizer, prezados alunos, que a teologia sistemática, a teologia de uma forma geral, no século XVII, não suportou o método de Descartes, o sistema cartesiano. Por quê? Porque a teologia sistemática dessa época trabalhava com a defesa dos dogmas como a única verdade. Pontos lá da Idade Média, e quem na Idade Média negasse os dogmas seria levado à morte. Portanto, a religião ela não vai, por exemplo, na época de Descartes, não vai suportar esse método, esse primeiro preceito de Descartes. O segundo preceito, segundo ele, é dividir as dificuldades em parcelas, quantas fossem possíveis e necessárias para uma melhor resolução das mesmas. Então, para ele, não era ver as coisas como em si elas seriam de forma integral, sem haver uma divisão de parcelas, desmiuçar as ideias, desmiuçar os pontos de vista, para que houvesse uma melhor resolução. Uma melhor resolução. Ok? Eu estou apresentando aqui para vocês 4 princípios da metodologia ou do método de Descartes. Terceiro, no raciocínio científico, ele está... o público-alvo dele aqui são os cientistas, a filosofia. E no raciocínio científico diz ele, a ordem é esta: conduzir os pensamentos, iniciando a análise pelos mais simples e mais fáceis, pouco a pouco, até os mais compostos, sempre obedecendo uma ordem entre os que não se prendem naturalmente uns aos outros. Portanto, como é o pai da matemática moderna, a fatoração, a divisão, então conduzir os pensamentos analisando primeiro os mais simples e mais fáceis, pouco a pouco, até chegar nos
compostos, naqueles mais complexos. Isso se faz muito em problemas de matemática, equações. É muito utilizado este método na matemática, nas equações, né? Enfim. O quarto princípio é o procedimento de, em toda parte analisada, enumerar completas divisões tão gerais no sentido de nada se omitir. Então, repetindo aqui, os 4 preceitos fundamentais da reflexão do método de René Descartes, o pai da modernidade, o pai da matemática moderna. Primeiro, nada acolher jamais algo como verdadeiro que não se pudesse conhecer, evidentemente como tal, no sentido de se evitar a precipitação e a prevenção. Nada poderia influenciar os juízos que não fossem tão claros e distintamente, a fim de não haver dúvida. Segundo, dividir as dificuldades em parcelas quantas fossem possíveis e necessárias para uma melhor resolução das mesmas. Terceiro, no raciocínio científico, a ordem era traduzir os pensamentos iniciando uma análise pelos mais simples e mais fáceis, pouco a pouco até os mais compostos, sempre obedecendo a uma ordem entre os que não se prendem naturalmente uns aos outros. E quarto, o procedimento de, em toda parte analisada, enumerar completas divisões tão gerais no sentido de nada se omitir. Isso tudo Descartes estava pensando e agindo no plano científico. Essas cadeias da razão, segundo esse sistema cartesiano, têm natureza e objetivo de proceder a uma verificação das partes. Agora, o problema é que não considera o todo, apenas analisa as partes, sem considerar o todo. Grave bem esta frase. Portanto, resumindo assim, o sistema cartesiano ele considera uma verificação profunda das partes, sem considerar o todo. Para tanto, é fundamental ultrapassar os limites do ceticismo e buscar pelo conhecimento perfeito e uma conduta ideal o progresso das ciências. Isso ainda estava na veia, no pensamento, na ideia de René Descartes. Esse conhecimento, segundo ele, é o da ciência matemática, que independe, portanto, dos sistemas escolásticos e dogmáticos. Então, para você ter uma ideia, ele estava aqui se prendendo apenas à ciência, à matemática, aquilo que é da razão, algo extremamente racional. Independentemente, isso aqui não tem nada a ver, segundo ele, com os sistemas da teologia escolástica lá de Santo Tomás de Aquino e dos dogmáticos que achavam que os dogmas eram todos a verdade absoluta e não precisava mexer neles. Portanto, isso aí é o dogma é inalterável. E para Descartes, ele não estava pensando nisso. Bem, vou finalizar aqui o vídeo 1 da nossa aula de número 9 e volto no vídeo 2 da nossa aula 9. Até lá, então.